Olá, tudo bem? O meu nome é Igor de Souza, eu sou aluno de Letras da Uninter. O meu RU de aluno é 2815389 e a gente está numa jornada, eu e a minha colega Valéria, de 4 vídeos, onde a gente vai estar falando sobre o tema variação, variedade e preconceito linguístico. Agora, vocês poderiam acompanhar o slide comigo? Bem, vamos ao nosso slide. O nosso tema é preconceito linguístico, tá bom? A minha colega Valéria, ela falou sobre variação linguística em dois vídeos. O primeiro e o segundo, vocês podem estar descendo aqui, procurando na descrição deste vídeo, que vai ter o link para vocês acessarem esses dois vídeos. Eu sugiro que vocês assistam, porque assim vão entender bem melhor o que é o preconceito linguístico e o que é variação e variedade linguística, tá bom? Vamos lá? Bem, mas o que seria o preconceito linguístico? O termo preconceito designa uma atitude prévia que assumimos diante de uma pessoa ou de um grupo social. Antes de interagirmos com essa pessoa ou de conhecer ela, é uma atitude que, embora individual, reflete as ideias que circulam na nossa sociedade e na cultura em que vivemos. Assim como uma pessoa pode sofrer preconceito por ser mulher, pobre, negro, indígena, ou por ser de uma determinada região ou ter alguma deficiência física, ela também pode receber avaliações negativas por causa da forma que ela fala ou até mesmo da língua que ela fala, tá bom? O preconceito linguístico ele é resultado de uma comparação indevida, que se apresenta através de modelos idealizados de língua que a gente encontra nas gramáticas normativas e nos dicionários. E os modos de fala reais das pessoas, eles geralmente estão fora desse padrão normativo que a gente encontra nas gramáticas e nos dicionários. Essa linguagem, ela foi idealizada e se inspira principalmente na literatura consagrada, aquela literatura mais antiga, bem prosaica, com uma fala bem trabalhada, extremamente trabalhada, onde é literalmente irreal qualquer conversação daquele jeito, tá bom? Tenham isso na cabeça de vocês que aquilo era um padrão de exigência de escrita, de fala da época que era completamente fora da realidade, principalmente da realidade hoje, onde a gente tem pessoas de, de regiões de status diferentes. Temos pessoas pobres que convivem todas juntas. E aquela literatura consagrada da mais antiga época era algo completamente elitista, ou seja, só pessoas de um alto nível tinham acesso àquele tipo de leitura, porque a maioria das pessoas humildes daquela época não teriam um mínimo, o menor acesso à educação. Então, era mesmo algo feito só para pessoas do mais alto escalão, do mais alta sociedade, assim excluindo a parte mais baixa que nunca sequer acho que tocou num livro nessa época dessa literatura dessa literatura consagrada, tá bom? Nas opções subjetivas também dos próprios gramáticos e dicionaristas, como já citado, nas regras da gramática, do latim, principalmente durante os séculos com modelos para a produção das gramáticas de língua moderna, tá bom? E nessa passagem, mudanças que a língua sofreu, isso acabou elevando a ideia de preconceito linguístico, tá bom? No Brasil, principalmente pela grande extensão, é, cada pessoa em região tem modos e expressões diferentes para falar e se referir à mesma coisa, às vezes, ou expressões, por exemplo, aqui no Maranhão a gente usa muito o oxente, que é basicamente uma expressão bem local, bem comum aqui na região Nordeste, mas que fora dela, da região Sul, é até motivo de piada, tá bom? Então tá aqui um exemplo, uma ideia do que é o preconceito linguístico. Como eu já citei antes, essa língua idealizada se inspira na literatura consagrada, aquela literatura bem antiga que só pessoas do mais alto escalão tinham acesso. Nas opções subjetivas dos próprios gramáticos e dicionaristas e nas regras da gramática latina, tá bom? Que serviu durante os séculos como modelo para a produção das gramáticas das línguas modernas, as línguas atuais hoje. No caso do Brasil,
caso dos brasileiros, essa língua idealizada tem um componente a mais, que é o português dos europeus lá do século XIX. Tudo isso torna simples e impossível, torna simplesmente impossível que alguém escreva e principalmente fale segundo essas regras, tá bom? Porque elas descrevem e, sobretudo, prescrevem uma língua artificial, uma forma de falar que não é real, uma forma que é humanamente impossível alguém descrever ou produzir uma fala naquele formato, tá bom? Mesmo as pessoas mais cultas da nossa linguagem não falam dessa forma artificial, tá bom? Que não reflete os usos reais de nenhuma comunidade atual falante do português, nem no Brasil, nem em Portugal, nem em qualquer outro lugar do mundo que fale onde há língua falada, na verdade, tá bom? Essas linguagens bem requisitadas, bem caprichadas, elas não são reais. Elas não descrevem a população, não descrevem o povo daquele país, tá bom? Elas só prescrevem ideias ultrapassadas e artificiais que não estão ligadas ao povo. Mas a principal fonte de preconceito linguístico no Brasil está na comparação que as pessoas da classe média urbana das regiões mais desenvolvidas fazem entre seu modo de fala e o modo de fala dos indivíduos de outras classes sociais e também de outras regiões. Esse preconceito se vale de dois rótulos, o errado e o feio, que mesmo sem nenhum fundamento real, já se solidificaram como estereótipos. Quando analisamos de perto o preconceito linguístico, fica claro que é um jogo onde não está a língua em jogo, pois o modo de fala é apenas um pretexto para discriminar um indivíduo ou um grupo social por uma característica sociocultural e socioeconômica, de gênero, raça, classe social, graus de instrução e nível de renda também, ok? E onde entra a escola nesse assunto? Qual é o papel da escola na difusão do preconceito linguístico? As escolas, elas têm sido há séculos uma das principais agências de manutenção e difusão do preconceito linguístico. Infelizmente, e também de outras formas de discriminação. Uma forma Uma formação de docente adequada, com base nos avanços da ciência e da linguagem, é com vista à criação de uma sociedade democrática e igualitária. É um passo importante na crítica e na construção desse círculo vicioso. Bom, a gente pode observar que a nossa educação tem ficado para trás no quesito ciência e democracia, tá bom? O problema gerado principalmente nas escolas é que não conseguimos lidar com esse tipo de situação nas escolas e acabamos que passando uma espécie de pano ou fechando nossos olhos para esse tipo de situação. E também os nossos docentes, eles não são tão bem instruídos a lidar com esse tipo de situação. Acaba ficando tudo muito só na conversação e não se vê formas e ideias de se trabalhar, de tentar aumentar a visão e tentar expandir a nossa visão sobre igualdade nas escolas, porque os nossos docentes não têm esse trabalho tão bem explorado durante as suas estadias em seus cursos, tá bom? E qual é a consequência disso? As principais consequências do preconceito linguístico é a acentuação dos demais preconceitos que estão relacionados a ela. Isso significa que o indivíduo é excluído em uma entrevista de emprego por utilizar uma variedade informal da língua, não terá condições financeiras de romper uma determinada barreira, por exemplo, a barreira do analfabetismo, e provavelmente continuará sendo excluído. E o cidadão segregado, por apresentar sotaque ou de uma determinada região, continuará sendo visto de forma estereotipada, sendo motivo de riso ou de chacota, assim por diante. Já no Brasil, o preconceito linguístico ele é muito perceptível em dois âmbitos
que é o regional e o socioeconômico. No primeiro caso, é comum que os agentes estejam nos grandes centros populacionais, os quais monopolizam a cultura, a mídia, a economia e geralmente são o Sudeste e o Sul. As vítimas, por sua vez, são normalmente e estão nas regiões consideradas pelo povo como a mais pobre ou atrasadas culturalmente, como o Nordeste, o Norte e o Centro-Oeste. Rótulos como o de nordestino é analfabeto, que o goiano é caipira, infelizmente ainda estão presentes no pensamento e no discurso de muita gente. Segundo caso, o preconceito linguístico dirige-se da elite econômica para as classes mais pobres. Segundo o professor Bagno, que é importante ressaltar agora que Bagno ele é um dos principais autores a conversar sobre esse assunto, a falar sobre o preconceito linguístico e a variedade linguística, tá bom? Então ele é muito importante também para o nosso trabalho, a gente vai deixar algumas referências aqui, se vocês puderem estar lendo, eu garanto que vocês não irão se arrepender. Bom, voltando. No segundo caso, dirige-se a uma elite econômica para classes mais pobres. Muitos usam a língua como ferramenta de dominação, visto que o desconhecimento da norma padrão, de acordo com essas pessoas atrasadas, na verdade, representaria um baixo nível de qualificação profissional, o que não é uma verdade, tá bom? De acordo com essas pessoas, por essa razão, muita gente permanece num subemprego e com péssima remuneração. Resumindo, o preconceito linguístico é um dos pilares da manutenção da divisão de classe no Brasil. Como conseguiríamos dar um fim no preconceito linguístico? Para isso, a participação de escolas, da família e mídia na propagação da principal adequação linguística é fundamental para o fim do preconceito linguístico. A adequação linguística é um princípio segundo o qual não se fala mais em certo ou errado na avaliação de uma determinada variedade linguística, tá bom? Fala-se, pois, se é variedade em questão é adequada ou não há situação comunicativa, no caso contexto, em que ela se manifeste. Vou dar alguns exemplos para vocês. Aqui alguns exemplos sobre o que é adequado e o que é inadequado. E aí, cara, bom, anima-se amanhã? O contexto dessa frase é um adolescente conversando com um amigo. Então vocês podem ver que é uma forma de falar totalmente desleixada, diferente, bem informal. Na verdade, o termo correto seria uma linguagem informal. Dois adolescentes conversando. Agora, o segundo caso, também de adequado. Bom dia, diretor Pedro. Eu gostaria de falar com o senhor sobre algumas questões de interesse da instituição. Outro contexto totalmente diferente é um estudante universitário dirigindo-se ao diretor de seu curso. Então, requer uma linguagem mais formal. Agora, o que é inadequado? Olá, dileto. Confrade, quereria eu convidá-lo para uma atividade casual, como ir ao cinema. Vocês entenderam? É uma linguagem extremamente formal para uma situação informal. Essa forma de falar é considerada inadequada. Outra situação. E aí, cara? Bom, queria trocar uma ideia contigo sobre a facul. Entenderam? As quatro frases, elas se situam em contextos semelhantes. No caso da adequação, o adolescente na forma adequada, ele conversa com seu amigo de uma maneira informal. Já na forma inadequada, ele conversa com seu amigo como se fosse da forma mais formal possível, em uma situação completamente informal. No segundo caso, o jovem fala com seu diretor da faculdade, ele, na forma adequada, ele fala da maneira formal, porque é uma situação que pede uma formalidade. É um estudante universitário se dirigindo ao diretor de seu curso, então requer uma formalidade. Na segunda situação, de inadequado, o rapaz fala de uma forma completamente informal, em uma situação que deveria ser formal, pois é um estudante universitário dirigindo-se ao diretor de seu curso. Vocês conseguiram entender?
com esses exemplos. Se vocês não conseguiram entender, eu vou pedir para que vocês deixem um comentário dizendo se entenderam, se não entenderam, pedindo outras situações que a gente pode estar lendo, pode estar respondendo o seu comentário e até trazendo ele no próximo vídeo, no quarto e último vídeo, onde a gente pode conversar um pouco mais sobre como trabalhar esse tema preconceito linguístico na escola, para que a gente possa estar entendendo melhor o que é variação e o que é preconceito linguístico e como passar esse tipo de tema numa aula. Então vamos estar aqui trabalhando isso com vocês na próxima aula, tá bom? E essas são as nossas referências, tá bom? Como eu falei, Wagner bem presente aqui, a gente teve muito tema sobre ele, muitos os livros dele sobre esse assunto são excelentes, então eu sugiro que vocês possam estar procurando essa leitura, que eu garanto para vocês que vocês não irão se arrepender, tá bom? Avisando aqui novamente, temos mais uma aula envolvendo o tema de preconceito linguístico e variação linguística, onde a gente vai estar dando modelos de trabalho para a sala de aula, tá bom? E geralmente o nosso foco como estudante de letras é o trabalho em sala de aula. Então aqui vai não vou dizer um roteiro, não vou dizer um plano de aula, mas um pequeno roteiro, uma ideia que pode ser muito bem explorada dentro da sala de aula, tá bom? Até o próximo vídeo e até mais.